Eu quero cumprimentá-lo, desejando a você a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos remiu, aquele que nos libertou da nossa vã maneira de viver. Eu espero que esse programa possa edificar a sua vida, abençoar o seu coração, que você possa crescer na graça, crescer no entendimento, no conhecimento, na revelação de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É muito bom estar falando com você, é muito bom levar este projeto, este programa até a sua casa. Eu quero, inclusive, encorajar você a compartilhar esse projeto com outras pessoas. Eu sei que você tem sido abençoado, tem sido tocado, eu sei que a palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz, tem fortalecido você para as grandes conquistas, para os grandes avanços, para as grandes vitórias. Então, eu quero que você compartilhe isso com outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas. Eu quero convidar você para um momento muito especial da palavra. Eu quero convidar você para um momento de edificação. Deus tem uma palavra forte, Deus tem uma palavra importante para o seu coração nesta hora. Vamos para o nosso momento de meditação. Queridos, em Atos, nós temos aqui dois trechos de uma ministração, de uma palavra do apóstolo Paulo. Na verdade, às vezes a gente se pergunta, né? Por que nós não temos mais mensagens de Paulo escritas, né? Quando ele pregava, quando ele anunciava, apenas alguns trechos e tal. Na verdade, toda a palavra de Deus, todas as cartas de Paulo são mensagens, são textos para edificar e fortalecer a nossa fé. Nós não temos muita mensagem em si, discursos de Paulo escritos, mas nós temos partes desses discursos. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 13, nós temos aqui um pedacinho de uma mensagem de Paulo. Ele está dizendo assim: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, falando-se de Jesus. Né? O Jesus foi ressurreto ao terceiro dia. Seja-vos notório, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados. Ou seja, a remissão dos pecados se dá por meio de Cristo Jesus. É importante sabermos isso. Paulo estava falando aqui para um grupo de pessoas que ainda acreditavam que a remissão dos pecados se dava por meio de sacrifícios, oferecer holocaustos. Ele diz, não, se dá por meio de Cristo Jesus. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados por ele, ou seja, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Esse texto diz que a lei de Moisés, ela foi incapaz de perdoar, incapaz de justificar. A lei de Moisés não deu a salvação àqueles que tentavam cumprir esta lei. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele, ou seja, por Jesus, é justificado todo aquele que nele crê. E é interessante que ele sai desta localidade, ele está pregando isso em Antioquia, depois ele vai para Listra nessa sua viagem missionária. E o texto diz que em Icônio e Listra entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim detiveram-se muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor Jesus, o qual dava testemunho à palavra da sua graça. Era a mensagem da graça que Paulo estava pregando em Listra e também em Icônio, o qual Paulo dava testemunho da palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizesse sinais e prodígios. Queridos, entenda isso. Pela lei, nós não conseguimos ser justificados. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E quando nós falamos sobre o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, nós estamos falando da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fomos justificados pela graça de Deus através de Cristo Jesus. Todo pecado tem que ser punido. E os nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus. Jesus foi punido em nosso lugar. E esse texto diz que
esta mensagem da graça, ela é tão libertadora, ela gera tanta fé, ela produz tanta fé, tanta comunhão com o Espírito Santo, com o poder de Deus, que começou a surgir ali o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Interessante, né? Interessante. Não foi a lei que trouxe sinais, prodígios e maravilhas abençoando o povo. O texto diz que a mensagem da sua graça, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação começou a produzir sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, quando eu creio que Jesus levou os meus pecados, Ele levou as minhas dores, as minhas enfermidades, quando eu creio que pela graça eu tenho acesso à saúde, à paz, à alegria, às bênçãos na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, quando eu creio que através de Cristo Jesus, pela graça do Senhor, não é por merecimento, mas por aquilo que Jesus fez, o texto sagrado diz que Deus começou a fazer ali sinais, prodígios e maravilhas. Quando nós misturamos fé na graça e não nas nossas obras. Quando nós misturamos fé na obra de Cristo Jesus, nos feitos de Cristo Jesus. Por isso, queridos, nós temos repetido uma frase que eu ouvi de um pastor. Quando você se aproxima diante de Deus, Ele não examina você, Ele examina o Cordeiro. Ele examina o Cordeiro, que é Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Precisamos entender isso, precisamos perceber isso, precisamos tomar consciência disso. E o texto sagrado diz que a mensagem da graça gerou fé, que estava ali, o texto diz, estava ali sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Ele ouvia falar Paulo, ele ouviu a mensagem de Paulo. Qual mensagem? A mensagem, a palavra da graça. E essa palavra, o texto diz que Paulo vendo, e Paulo fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. Percebe que o que foi que gerou fé nesse homem? Foi na lei? Não. O que gerou fé nesse homem foi ele entender a mensagem da graça, do perdão de Jesus, do sangue de Jesus derramado para purificá-lo, para curá-lo, para restaurá-lo. Ele creu, isso gerou fé, a fé cresceu no coração dele, a fé na capacidade dele, no jejum dele, a fé nas obras dele, não, a fé na graça, na graça. Ele creu em Jesus, essa fé pura em Jesus. Muitas vezes, queridos, nós não temos essa fé pura, por quê? Como nós já ministramos em programas anteriores, porque nós cremos um pouquinho no meu jejum, um pouquinho nas minhas ofertas e um pouquinho em Jesus. Esse homem, quando ele ouviu a mensagem da graça que Paulo pregou, esse texto diz que ele creu, e aí ele tinha fé para ser curado, e aí o milagre aconteceu. Não é interessante sabermos disso? A mensagem que Paulo pregava, a mensagem que Paulo anunciava, é a mensagem da graça do nosso Deus, da graça do Senhor Jesus. Pense nisso, creia na obra de Jesus, aceite a obra de Jesus, viva essa vida cristã abundante, conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, para mim e para você. Na cruz, naquela rude cruz, lá no Calvário, essa cruz terrível que Jesus recebeu ali, toda a punição, todo o agravo, no meu lugar e no seu lugar. Misture fé na mensagem da graça e vamos viver uma vida abundante, vitoriosa, trazendo o reino de Deus, manifestando o reino de Deus, trazendo o reino da sua glória, o reino da sua graça, para que o Senhor Jesus seja louvado nas nossas vidas. Deus abençoe você ricamente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos, nesse nosso momento de oração, vamos orar por algumas pessoas que têm enviado aqui os seus e-mails. Eu tenho aqui o Joselito, que mandou aqui o seu e-mail dizendo: assisto esse programa todas as quartas-feiras, é uma bênção para a minha vida. E Joselito, na verdade, é um parente nosso, né, da nossa família. Joselito, um abraço para você, para todos os seus familiares, que Deus abençoe você ricamente, Deus prospere as obras das suas mãos, que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus com toda a sua casa. É muito bom saber que você está assistindo, né, o nosso programa e que Deus o fortaleça. Nós temos aqui a Daiane também, que está pedindo oração.
nós temos a Elisângela, que está pedindo oração e agradecendo também esse programa, esse projeto. Queridos, é bom ter vocês escrevendo para nós, né? Sempre uma alegria. Mande o seu e-mail para abatv@aba.org.br. Você pode acessar também ao Facebook e compartilhar, facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto, ok? Compartilhe esse programa com alguns amigos, algumas pessoas. Vamos espalhar a mensagem da salvação, do amor de Deus, da graça de Deus a todas as pessoas e muitas nações, inclusive. Amém? Vamos ter esse momento de oração em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pelas pessoas que têm nos acompanhado, têm nos assistido. Deus, muito obrigado. Senhor, que essa palavra, que é a Tua palavra, que é a Tua mensagem, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, que ela chegue aos corações dos meus irmãos, que ela chegue, ó Deus, de uma forma assim graciosa, alimentando, nutrindo, libertando, curando, restaurando, porque Jesus, o que o Senhor fez na cruz é suficientemente capaz para nos dar uma vida abundante, plena. E nesta hora, eu libero esta vida abundante na vida dos meus ouvintes, aqueles que nos assistem nesta hora. Eu declaro saúde no físico, eu declaro paz, eu declaro libertação, eu declaro uma nova dimensão de vida, eu declaro alegria, eu declaro portas abertas, paz nesta casa, paz entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, amigos. Eu declaro o favor do Senhor sobre a sua vida nesta hora. Eu libero o toque da graça de Deus sobre você, em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, muito obrigado. Receba, Senhor, todo louvor, toda exaltação, toda nossa gratidão pelos teus feitos poderosos no nosso meio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, eu agradeço e desejando a você a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. Fique na paz. Amém.